gravar? Vocês estão sendo gravados, tá? Na próxima aula que vocês estiverem comigo, eu vou fazer uma atividade com vocês, que vocês vão trazer alguns pontos do livro. Então, quem falta terminar, ou quem ainda não leu, já começa a dar uma olhada no livro, e aí na próxima aula que vocês estiverem comigo, eu vou dar a chave para vocês, ó. A gente vai comentar sobre isso, tá bom? Qualquer coisa eu coloco no grupo, quais são os pontos, e vocês vão trazer coisas para a nossa aula, e aí vocês vão falar um pouquinho mais, e eu bem menos, assim, eu espero. Bom? Beleza? Porque alguns pontos talvez vocês tenham observado que passou por mim e pela Patrícia, e coisas que vocês talvez queiram trazer, tá? Show? Tem que falar um pouquinho vocês também. Hoje, na nossa última aula, nós falamos sobre a questão do machismo na obra, né? Como que alguns aspectos da obra se apresentam bem machistas, com alguns pontos de vista, né, que a gente observa que o machismo tem estado ali. É claro que não é uma obra machista, a gente não pode classificar essa obra como machista, mas existem alguns pontos que se tornam, né? Alguns pontos que a gente consegue visualizar o quanto que esse machismo está empregado na obra. E aí nós terminamos falando a respeito da Celeste, né? Deixei esse gancho, porque hoje a gente vai falar sobre as nossas personagens femininas, e aí a gente vai ter um tempinho para poder falar sobre a Celeste, tá? Então, eu vou projetar aqui para vocês. Me informem se vocês estiverem visualizando, por favor. Beleza. Obrigada, Lu. Valeu, Bruno. Então, vamos lá. Na aula passada, eu comentei que no corpo da polícia, né, ali no, digamos assim, no núcleo policial dessa obra, a gente não tem nenhuma personagem feminina, né? Não temos nenhuma policial mulher que esteja atuando dentro dessa polícia ou junto, né, com os personagens principais. No entanto, nós temos 3 personagens femininas muito fortes e extremamente importantes nessa obra. Cada uma com a sua característica, cada uma com a sua importância, tá? Eu pesquisei o significado do nome de cada uma das personagens. Depois que eu comecei a escrever, né, que eu me permiti escrever algumas coisas, nada publicado, tá? Mas escrever a gente escreve. Eu observei que nada do que a gente escreve, nada daquilo que é escrito, e aí isso eu já tinha percebido como professora, como mestre, né, durante os meus estudos, que nada dentro de uma obra literária é gratuito. E, curiosamente, o nome dos personagens, né, o nome que é escolhido para cada persona daquela obra, também não é gratuito. E nós temos 3 personagens femininas muito importantes nessa obra. A gente tem a Irene, a Serena e a Celeste. Curiosamente, essas personagens elas têm algo de coerente nos seus nomes, né? Algo que diga sobre elas no próprio nome, e também tem alguns pontos que são antitéticos, né? Que são bem contrários ao que elas deveriam ser se a gente levasse em consideração a questão do nome. Tá? Então, a gente tem ali, por exemplo, a Irene. E aí, o significado do nome da Irene é pacificadora, pacífica, né? O nome Irene tem alguma coisa a ver com paz. E quando a gente conhece a Irene, a gente vê que ela está ali naquele ambiente, né, da narrativa, ela está naquela posição de, querendo ou não, trazer algum tipo de conforto e de paz para o nosso personagem principal, para o nosso Spinoza.
Ela está ali diante, nessa narrativa, né, diante dele, para fazer aquela coisa do ela não está dentro da polícia, ela também não é um bandido, ela está naquele lugar em que é muito familiar, naquele lugar que é muito íntimo, naquele lugar que é de paz, que é a casa do Spinoza, que é a vida íntima dele, né? Ao mesmo tempo em que ela não é tão pacífica e nem tão pacificadora assim. Já que ele tem, né, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela, mas essa relação dos dois deixa ele sempre numa corda bamba. Porque ao mesmo tempo em que ela está nesse lugar, ela é quase como um furacão que passa e vai embora, né? Aquele vento que sopra, parece que traz um refrigério e de repente volta a ficar calor de novo, igual a gente está assistindo no Rio de Janeiro, né? Bate um ventinho e você fala, ai, que bom, que paz. E de repente, não, gente, pelo amor de Deus, o vento foi o quê? O bafo de um dragão, porque tá calor de novo. É basicamente assim, ao mesmo tempo em que ela tem esse aspecto de pacífica, ela também é um furacão na vida dele, né? Ela dá uma desestabilizada nos sentimentos, naquilo que ele acredita, naquilo que ele vê como relacionamento também, né? Então, traz toda essa questão. A Serena, o significado de Serena é tranquila, é clara. E eu não sei vocês, mas para mim, nas primeiras cenas, na verdade, nas primeiras não, em vários momentos em que a Serena ela aparece, parece que ela está sempre assim, muito tranquila. Ela só explode quando ela está sendo confrontada e aquilo que ela acredita ser verdade é colocada à prova, né? Quando começam a duvidar dela, ou quando ela discute com o marido, ou quando ela discute com o próprio Spinoza, ela só se agita muito nesses momentos. No resto, ela parece estar sempre, né, com aquela cara assim, meio de paisagem, né? Ela entra no apartamento, tira o vestido de levinho, ela está vendo uma mulher sendo tacada da janela e ela não está agitada, né? Tipo, nossa, eles estão brigando. Olha, tá com a bolsa. E tá com uma pessoa. Interessante. Liga para o delegado, avisa que você viu. Sabe, ela está sempre ali naquela tranquilidade e tal. Mas é claro que existem os momentos em que ela se agita, ela começa a ficar preocupada, a paz da Serena começa a desgringolar aí dentro dessa narrativa, né? E a nossa terceira personagem é a Celeste. E aí o significado do nome Celeste é maravilhoso, né? Que é celestial, é do céu, angelical, pura, né? Além de do céu e de celeste, tem a questão de ser clara, né? Olha, celestial. Aí você imagina, nossa, celeste, celestial, com certeza é uma pessoa muito bondosa, né? Então, acho que não. Não sei se ela, né? Acho que ela caiu do céu. No mesmo dia que o Lúcifer veio, ela veio atrás. Entendeu? Porque assim, tem alguma coisa errada. Então, mas assim, a obra toda a gente está ali, né? Torcendo para que ninguém mate a Celeste, para que o Spinoza consiga proteger ela. Afinal de contas, a Celeste foi a única que conseguiu sobreviver. É ela que talvez tenha a chave para desvendar o assassinato. Cadê a Celeste? Como proteger a Celeste? A gente fica o livro inteiro ali entendendo que a gente está protegendo um ser celestial. E aí a gente tem que. Pá! Pois é, porque será que ela sobreviveu, né? Algo de errado não está certo. Alguns pontos sobre a Irene. A Irene é a namorada do Spinoza, e aí eu coloquei namorada, entre aspas, porque a relação que eles têm é uma relação sem cobrança, uma relação sem rótulo. Ele diz que ele não sabe como apresentar a Irene. A namorada? Não parece uma namorada, amante. Ninguém apresenta uma pessoa como amante. Tipo, o que que ela é dele, afinal? Ela é alguém lá no final da obra, né? É que ela usa esse nome, né? Tipo, ela tentou enganar e a sua namorada também.
né? Ela usa esse termo lá no final, quando Spinoza vai ao encontro dela em São Paulo. É a primeira vez que a gente vê algum tipo de rótulo no relacionamento dos dois. Mas é uma relação muito tranquila nesse aspecto. Não tem uma cobrança, não tem rótulo. Quando está com saudade, ele mesmo diz, né? Enquanto ele está ali tentando entender por que ele está colocando essa relação como uma questão para ele. E ele diz: pô, você está com saudade, é só ligar e pedir para ver. Ela liga para ele quando quer, ele liga para ela quando quer. Se ela está no Rio de Janeiro e está com tempo, vai ao encontro dele. Se ele estiver em casa, ela vai até lá, né? Quando ela está em São Paulo, ele faz o quê? Pega o avião e vai direto para lá, porque ele precisa conversar com ela. Ele precisa conversar com alguém que esteja fora daquele meio. E é a ela que ele recorre. Então, eles têm esse relacionamento. Né? Um relacionamento, inclusive, muito tranquilo e que não tem esse tipo de cobrança, né? Ela é uma programadora visual, que trabalha tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, então ela é uma mulher financeiramente independente. Ela mora em Ipanema, veja, ela mora em Ipanema. Eu acho que isso fala muito mais sobre ela do que qualquer outra coisa. Morar em Ipanema não é barato. Hoje é muito mais caro do que, né, do que no início do século XXI, mas mesmo assim, se ela mora em Ipanema, ela é independente financeiramente com toda certeza. E ela tem um trabalho que no início do século, né, no início do século XXI, início do século parece que a gente está falando do 19, né, mas é do 21, tá, gente? No início do século era um trabalho que não tinha muitas pessoas, né, no trabalho estava começando a crescer, e então, com certeza, ela tinha dinheiro, né, cabeça. E tem uma peculiaridade na Irene que ela vê os policiais como delinquentes. Os policiais de forma geral, e o narrador diz que o Spinoza em particular. E parece que essa relação que ela tem com ele, inclusive, é uma relação paradoxal, porque se ela vê os policiais como delinquente, por que ela está se relacionando com o policial? E aí eu lembro da aula que a Patrícia deu a respeito da ética do Spinoza. Apesar dela achar que os policiais são delinquentes, ela vê nele alguma coisa que destoa de todos os outros. E é por isso que ela está com ele. E não é não é uma relação de meses. Eles estão juntos há algum tempo, desde que ele ajudou a solucionar o assassinato da amiga dela. Então, assim, é uma relação, né, para ele tá assim, numa corda bamba, para ela parece muito bem resolvida. Até porque tem uma página do livro, assim, na verdade, meia página, em que é ela ligando para ele e o telefone caindo na secretária eletrônica. Como se a gente pudesse ver, né? Como se o narrador estivesse falando para a gente: olha, veja, não é só ele que liga, não é só ele que está disponível, ela também procura, ela também está nessa relação. Então, a Irene é essa nossa primeira. E a Irene ajuda, né, o Spinoza quando ele pede as roupas para Celeste. Ela faz isso de muita boa vontade. Então, a gente tem mais uma característica dela aí. Ela não questiona muito. Ela faz as perguntas, o Spinoza diz que não pode dar muita informação. Ela fala, tudo bem, estou mandando os vestidos. E manda umas roupas sem saber para quem é, sem saber por que é, confiando de que, de fato, essa pessoa está precisando. Né? Então, ela tem essa confiança. Isso que se pode confiar e que ela também se sente à vontade. Então, essa foi a nossa primeira personagem. E ela é bem tranquila, né? Ela não aparece muito, mas quando aparece tem esse peso na vida do nosso personagem principal. A nossa segunda personagem é a Serena, né? Essa mulher aí que aparece, de repente, como uma peça-chave para talvez para a solução desses crimes, mas que ao mesmo tempo acaba, ao meu ver, tá? Isso aí é a minha opinião, vocês podem discordar à vontade. Ao meu ver, perde um pouco disso quando ela começa a tentar se envolver nessa trama, né? Ela é essa personagem que vê algo da sua janela, ela poderia ficar só como essa espectadora, mas ela começa a tomar um lugar de ação. Ela não quer ficar só naquele lugar de quem observa da janela. Ela quer alguma coisa a mais. E talvez eu acho que nisso ela começa
a se perder, a não ser mais tão serena, tão calma, né? Isso, Esther, eu não preciso dormir, eu preciso de respostas. É isso. A Serena é a esposa de um homem importante do governo. Quando a gente é apresentado a Serena, ela está se arrumando para um evento que o marido vai se homenagear, que um amigo do esposo vai ser homenageado e que ela está tentando escolher um vestido e ela sabe que qualquer vestido que ela colocar não vai fazer a menor diferença, porque eles não estão ali para observá-la, para observar nenhuma mulher, né? A mulher podia entrar pelada no lugar que eles não iam fazer a menor diferença. Eles estavam focados em alguma coisa que está fora, até da compreensão dela, que ela também nem dá muita confiança para isso. Né? Ela é esposa desse homem importante, só que ela não nasceu rica. E ela tem um passado com algumas questões. Tanto que ela, quando leva o Spinoza nos Alcoólicos Anônimos, né? Ela diz que tem esse passado. E quando ela briga com o esposo dela, o narrador conta para gente que as brigas deles foram por conta de coisas que talvez sejam do passado. Enquanto ela conversa com o Spinoza, ela fala também, no meu primeiro ano de casamento, a gente quase se separou. Não pelo que eu fiz, mas pelo meu passado. Não pela bebida, mas talvez por algo que exista no passado dela. E é por isso que a família do esposo não aceita bem esse casamento. Quando ele disse que ia se casar com ela, eles ficaram apavorados, porque, né, criado com leitinho e, de repente, aparece essa mulher que está mais para leite de caixa da terceira remessa. Então, assim, né? Pelo amor de Deus, gente. Foi criado com leite importado. Isso, olha, uma pobre. E aí ela resolve, né? O cara resolve se casar com ela, que tinha um passado que ninguém conhecia, né? Que tinha uma questão com a bebida. E aí ele casa com ela. E ela aparece, né, nessa coisa do eu moro aqui em Copacabana, o meu marido tem posição, tem dinheiro, eu tenho dinheiro, porque o dinheiro dele é meu dinheiro, mas eu faço os meus passeios no centro do Rio, eu frequento os Alcoólicos Anônimos e eu observo a casa dos vizinhos da minha janela. É isso. O que tem para fazer? Nada, vou observar a janela, vou observar a casa do vizinho da janela. Ela é a mulher que chama a atenção do Spinoza em um café no centro do Rio. A primeira cena que ele aparece sentado no café, uma mulher passa na rua com aquela saia com lascado na coxa, ele olha, só que ela só passa, e de repente ela volta e entra na cafeteria e ele fica encantado com ela. E depois que ela, né, vê todo o acontecimento da janela, ela marca o encontro com ele e ele a reconhece na hora. Sabe-se lá porque que o destino já tinha apresentado ela para ele. Ela é a testemunha ocular de um possível crime, né? É frequentadora dos Alcoólicos Anônimos. Ela falou que com 25 anos ela entendeu que ela estava bebendo demais e com 27 ela parou. Não, com 25 ela entendeu que estava bebendo demais, decidiu parar e com 27 ela se casou. Quando ela vê toda aquela briga dentro do apartamento da frente, né? Vamos imaginar, a gente vai ter uma aula sobre esse jogo de observação, essas janelas que aparecem na obra. Mas veja bem, ela está ali parada, olhando da janela, no apartamento da frente, separado por uma rua larga, e aí ela vê duas pessoas discutindo. No primeiro momento, um homem e uma mulher. O homem pega, taca a bolsa pela janela. A mulher Aí a Serena tira o olho da janela e olha para a bolsa. Ela vê que alguém passa correndo e pega a bolsa. Quando ela olha de novo, ela vê o corpo caindo. E aí ela olha de novo, ela percebe que a pessoa que estava na janela olha para ela. E aí ela olha para baixo de novo, e quando olha para a janela não tem mais ninguém. Ela vê isso, né? E ela mantém essa versão dos acontecimentos constantemente, até que ela começa a ser desacreditada, tanto pelo marido quanto por Spinoza. E aí ela começa a achar que talvez ela tenha visto coisas demais. E depois disso, ela começa a pensar
que talvez a pessoa que matou essa mulher do apartamento da frente a viu e talvez queira matá-la também. Então, o que ela faz? Ela aluga o apartamento dessa mulher, da Rosita, e passa a olhar invertido. Ela não vai ser pega de surpresa. O dia que alguém invadir o apartamento dela, ela vai saber, porque ela vai estar no outro apartamento. Mas, curiosamente, né, ela né, após ela ser desacreditada tanto pelo marido quanto pelo Espinosa, ela morre no apartamento alugado, da mesma forma que a Rosita morreu, né, lançada pela janela. Ou talvez ela tenha caído, ou talvez ela tenha se suicidado. E, curiosamente, no sofá tinha uma garrafa de uísque. E é óbvio que a garrafa tinha as digitais dela, apesar do legista falar que as digitais tinham sido pressionadas. Então, tem alguma coisa de esquisito nessa versão. Então, a Serena é essa mulher que vê. Só que ela não... Ela vê, ela é aquela que também é vista, ela é vista por esse assassino, ela é vista pelo Espinosa, quando ela não está vendo. Ela é vista pelo marido quando ela não é uma pessoa importante. Então, ela é essa que é vista. Só que chega um momento em que ela não quer mais ser vista. Ela também quer ver. Então, ela aluga esse apartamento. Ela convida o Espinosa para uma reunião do AA. Ela convida o Espinosa para esse apartamento para explicar a ele por que ela está ali, por que ela está nessa posição. E aí chega um momento em que ela começa a ser desacreditada. O marido começa a falar para ela, você está cismada com isso? Por que você está fissurada com isso? O que aconteceu? E aí ela começa a duvidar. Não, eu lembro que alguém me contou uma história de uma bolsa que foi jogada antes da pessoa se jogar, e eu acho que eu devo ter confundido as histórias. Mas não confundi as histórias. Sabe? Ela começa a ficar muito confusa com esse jogo todo. E, infelizmente, ela acaba tendo um fim trágico. Isso, Estela, estava tão cismada que ela tem o mesmo fim da outra mulher. Então, e isso acaba sendo mais um motivo para a Espinosa começar a pensar que, de fato, né, ela viu alguma coisa. E aí eles vai juntando as peças do que pode ter, de fato, acontecido. A nossa próxima personagem é a Celeste. A Celeste ela é namorada, amante do Nestor, né? Ela algumas vezes os policiais chamam ela de namorada, mas de fato ela é amante do Nestor, porque o Nestor é casado. E o Nestor é o terceiro policial morto. Morre o primeiro, depois morre o segundo, né? O primeiro dentro do apartamento junto com o pai, o segundo numa praça, ao ar livre, para todo mundo ver, mas ninguém viu. E o terceiro, Nestor, dentro do apartamento também. Curiosamente, quando os policiais começam a fazer perguntas, né, começam a achar as amantes também começam a morrer. Isso, Esther, foi ele mesmo. Ele que seguiu o Espinosa e falou que estava com medo de que talvez ele seja o próximo, né? No início das investigações, né, quando a segunda amante morre, a primeira amante morre, quando a segunda amante morre, a Celeste foge. E o Espinosa, ele acredita que ela esteja fugindo por medo, né? Já que os 3 policiais morreram, 2 amantes morreram, a próxima da lista é quem? É ela, é óbvio. Principalmente porque ela sabia todo o esquema. Então, assim, dos 2, 1, gente. Essa mulher vai morrer. Dos 2, 1, não. De um mesmo, ela vai morrer. E aí ela se esconde. E aí, quando o Espinosa consegue, né, encontrá-la, né, eles se falam pelo telefone, ele oferece ajuda a ela. E aí ele empresta roupa, ele diz onde ela pode se seria seguro ou não ela ficar num hotel, inclusive até próximo da casa dele. Pergunta se ela sabe de alguma coisa, se ela conhece alguma coisa. Ele quer que ela esteja ali por perto, tanto para protegê-la, tanto para obter dela também as respostas. Por quê? Já que ela é a única que está viva,
e que ela estava com o Nestor em todas as negociações, ela sabe de muita coisa. Então, talvez ela seja a chave para desvendar esse mistério, esses assassinatos. Ela é muito inteligente, inclusive, ela é quem melhora os negócios, né, dos policiais. Eles acabam percebendo que, enquanto eles trabalhavam na roubos e furtos, que trabalhar com carro furtado, com seguradora, dava dinheiro. E era um dinheiro não rastreável, digamos assim, né? Quando o Nestor conta para ela, ela melhora esse negócio, consegue fazer, inclusive, com que esses negócios se tornem exteriores e aumenta a renda extra desses policiais. E não só deles, como ela abre, né? Ela possibilita que essa rede de corrupção ela se expanda. Então, ela é uma peça-chave por ser muito inteligente, por falar duas línguas, né? Por ter um tino muito bom para essa questão de negócios. Ela é uma peça-chave fundamental. E ela dá a ideia, né, de que eles não podem, por exemplo, eles precisam guardar uma quantia de dinheiro, né? Não podem gastar tudo, eles precisam guardar, esconder esse dinheiro, e depois de um tempo eles vão conseguir ter acesso a esse dinheiro. Ela trabalhava no teatro-revista. Eu dei uma pesquisada, teatro-revista era uma modalidade de teatro um pouco mais sensual. Inclusive, poderia até ser confundido com bares de prostituição, já que é da noite, né? Ela trabalhava é muito mais com dança e performance do que necessariamente com o teatro tradicional. Só que ela abandona isso tudo para trabalhar com o Nestor. Como ela conhece todos os esquemas, o que ela faz? Para se manter viva, ela faz uma espécie de dossiê em que ela relata tudo o que acontecia, coloca o nome de todo mundo envolvido, por ordem, né, de escalão, digamos assim, quem recebe quanto que recebeu, os dados de contas para onde era sendo transferido, ela faz um documento, coloca, né, espalha cópias desse documento, faz procuração para advogados, no plural, e se alguma coisa acontecer com ela, esses documentos são revelados e ela vai morrer, mas ela vai afundar muita gente. E então, depois, né, do Spinoza raciocinar tanto, e principalmente depois da morte da Serena, ele começa a juntar algumas peças que talvez ele não tenha percebido antes. E ele recebe, depois que ela apresenta para ele, né, esse dossiê e fala, olha, eu tenho, se eu morrer, isso tudo vai ser revelado. Muita gente vai dançar, eu não vou sozinha para buraco nenhum. Então eu vou me esconder, né? Porque, enfim, querendo ou não, eu sei de muita coisa, então as pessoas podem me matar. Eu vou me esconder. Ninguém vai me achar, não tenta me achar. E ela vai embora, de fato, e manda um postal para o Spinoza que diz, está na página 214. Spinoza, querido, gostaria que você estivesse aqui comigo. É uma pena estarmos de lados opostos. Não precisa mais se dar ao trabalho de me proteger, nem de me procurar. Beijos, Celeste. E o nome dela não é Celeste, tá? É Carmen. Melhor ainda, né? Talvez ela tenha, inclusive, outros nomes. Então, Spinoza começa a juntar os fatos e percebe que ela, possivelmente, é a assassina de todos os crimes em que ele está investigando. E eles acham, inicialmente, que é um homem, afinal de contas, é um trabalho muito bem feito, né? É um tiro a queima-roupa, é alguém que talvez não provoque tanto alarido, é alguém que consegue se disfarçar, é alguém que tem habilidade e talvez tenha feito isso várias vezes. Então, é um assassino de aluguel. Ninguém desconfiaria que era uma mulher.
Ninguém ia desconfiar que era uma mulher. Até a Serena dizer que talvez não, que a pessoa estava usando um boné e uma jaqueta. E aí o Spinoza lembra que o primeiro cara que foi, o primeiro policial que foi assassinado, o porteiro disse que a enfermeira ou o enfermeiro, o tamanho pode ser, né, de um homem ou de uma mulher, a Celeste é alta. O enfermeiro, a enfermeira estava de jaleco e boné. E aí o Spinoza invade a casa da Celeste e acha 3 jaquetas e um boné. Um boné. Será? Ela conhecia todos os esquemas, ela sabia onde estava o dinheiro, ela tem jaquetas e boné. Ela conseguiria entrar na casa da Rosita sem provocar, né, nenhum estardalhaço. Inclusive, ela conhecia a amiga, ela conhecia todos os policiais, todas as amantes. Afinal de contas, todo mundo morreu e parecia não desconfiar que iria morrer, né? Confiava nessa pessoa. Então, sim, poderia ser ela. E provavelmente ela também matou a Serena. Então, a gente tem aí essa mulher extremamente inteligente que talvez já tenha feito coisas desse tipo em outros momentos e que seria essa assassina fria, calculista, desses crimes todos. E, curiosamente, tem um nome que significa celestial. E que, em momento algum, ela provocaria, né, nenhuma suspeita. Afinal de contas, é uma mulher bonita, muito bonita, que chama atenção, alta, muito inteligente, e que sabe todos os esquemas, e que provavelmente poderia ser a próxima vítima. Pois é, com uma amiga dessa, ninguém precisa de inimigo, de fato. Bruno, o nome dela aparece bem na parte em que os policiais começam a investigar a Rosita, a investigar onde a Celeste estaria. E aí fala, tá no nome, tá na casa de uma amiga que mora, né, ali no Leme. Eu não lembro muito bem. E aí fala, elas trabalharam. Ah, achei. Página 76. Encontrei uma das amigas da Celeste, aliás, Carmen Rios, seu nome artístico antes de conhecer Nestor. Então, é Celeste, é Carmen Rios, entendeu? Carmen Rios, desculpa, não é o nome dela, é o nome artístico antes de conhecer Nestor. Quando conheceu Nestor, é Celeste. Mas, será que é também? Quem sabe, né? O lobo vestido em cordeiro, é isso. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Dúvida do quê? Como assim? Alguma dúvida das coisas que a gente abordou? Quer perguntar alguma coisa sobre essas personagens? Alguma coisa que passou despercebido? Alguma coisa que queira, inclusive, né, levantar? Olha, eu percebi isso também delas. Ah, Será que está... ela não matou? Será que ela não matou a amiga dela? Porque a amiga dela sabia do esquema? Talvez, talvez. Podia saber, podia ter descoberto alguma coisa, podia desconfiar. É uma questão também. A Esté descobriu que Carmen significa vinda de Deus. Ela usa o mesmo nome de formas diferentes, né? Isso aí. Ou melhor, Sempre o tentando trazer. escritor, né? Põe o mesmo Isso, nome. Sempre isso. tentando trazer uma imagem de alguém bondosa, que não faria mal a ninguém. Lembra da A nossa gente é muito primeira trouxa. aula do narrador? A todo Sim. tempo ele tenta ludibriar a gente. Inclusive no nome da personagem, gente. Porque no primeiro momento em que os policiais falam, a terceira mulher sumiu, e depois diz, olha, a Celeste ligou, ela estava num lugar,
Tava muito barulho, ela parecia nervosa. E aí o Espinosa fala, claro, pô, ela tá preocupada, ela pode ser a próxima. A todo tempo, inclusive, eles estavam nesse caminho dela ser a próxima e não alguém que se podia desconfiar, né? Sobre a coisa dela matar a amiga, eu acho que não é porque a amiga sabia, talvez a amiga tivesse. Porque eles falam que ela começou a pagar todo mundo porque ela não queria dividir o dinheiro. Uhum. Talvez a amiga também quisesse dividir o dinheiro, talvez a amiga fizesse parte do esquema, não só soubesse, né? Várias suposições. É isso, a gente trabalha com isso. A Gabriela falou que o conhecimento do autor faz essa construção, né, da obra melhor. Ele conhece a mente humana, ele é um psicanalista, né? Gente, se a ligação cair é porque tem menos de 1 minuto, tá? Espero que o Zoom não derrube a gente.